O mundo assinala hoje o Dia de Prevenção ao Suicídio. Mais de 10 mil casos chegaram às unidades sanitárias. Palancas Negras isolam-se na liderança do grupo F, rumo ao CAN de Marrocos. Boa tarde, terça-feira, 10 de setembro de 2024. O Hoje Notícias começa agora. Uma vez mais, boa tarde, e começamos com uma nota que dá conta que a Procuradoria-Geral da República registrou a entrada no primeiro semestre do ano em curso de 94 casos de exploração ilícita de minerais estratégicos e 86 de contrabando de produtos petrolíferos. Da lista, o destaque recai ainda para 14 casos de contrabando em geral nas províncias do Quando, Cubango e Lunda Norte, sem distinção do produto em causa. E na província do Zaire foi condenado a 12 anos de prisão o chefe da Secretaria da Procuradoria-Geral da República no município do Soio. Em causa estão crimes de falsificação de documentos. Filipe Monteiro, de 43 anos, foi condenado pelo Tribunal Provincial do Zaire por crime de falsificação de documentos. O réu chegou a receber do Ministério Público, junto do Serviço de Investigação Criminal, processos que estavam destinados aos procuradores com o fim de proferir despachos da acusação e que, segundo o Tribunal, não chegaram a ser distribuídos. Do expediente em causa, o destaque recai para um processo-crime do qual constavam 30 arguidos, 22 dos quais da República Democrática do Congo, em situação migratória ilegal, além de bens apreendidos, entre os quais uma quantia monetária avaliada em 900 mil kwanzas. Desse valor, de acordo com a sentença, Filipe Monteiro apropriou-se de 800 mil kwanzas e falsificou a assinatura da magistrada do Ministério Público em 22 mandados de soltura, que foram posteriormente entregues ao estabelecimento penitenciário de Kivanda, no município do Soio. O Presidente da República autorizou por via de um despacho a abertura do procedimento de contratação simplificada de 4 contratos conducente à materialização da fase inicial do projeto, que dá lugar a 1 metro de superfície de Luanda. A autorização presente no despacho presidencial número 210/24, de 6 de setembro, vai interligar o troço Zona Económica Especial Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto na Zona Verde Sequele. No documento, o Presidente João Lourenço dá luz verde à contratação simplificada e à celebração de contratos de assistência técnica para a concepção do projeto base de todas as especialidades da primeira fase do sistema do metro de superfície de Luanda, avaliado em 45 milhões e 600 mil euros. O segundo contrato prevê a empreitada, o fornecimento de equipamentos, tecnologia e implementação no mesmo período do sistema do metro de superfície de Luanda para as mesmas zonas e está orçada em 2 milhões e 250 mil euros. O Presidente da República delega competências ao Ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, com a faculdade de subdelegar para aprovação das peças do procedimento, verificação da validade e legalidade de todos os atos praticados no âmbito do referido procedimento, incluindo a celebração e assinatura dos referidos contratos. Celebra-se hoje o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. A Organização Mundial da Saúde pretende, até 2026, aumentar a consciência para a redução do estigma e encorajar o diálogo aberto para a prevenção deste ato que preocupa as autoridades no país. A província de Luanda é a que mais números de casos de tentativa e suicídio tem registrado. No Hospital Neves Bendinha está a jornalista Susana Ângelo a acompanhar a primeira Conferência Provincial de Saúde Mental. Susana, boa tarde, é consigo.
Boa tarde. Está então lançada assim a primeira Conferência Provincial de Saúde Mental, alusiva ao dia que hoje se está a assinalar, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Os dados que nós fomos já aqui ouvindo dos especialistas são a nível da província de Luanda. Este ano mais de 10 mil casos chegaram às unidades sanitárias. Mas nós vamos conversar muito rapidamente com Massoche Vigário, coordenadora nacional do Programa de Saúde Mental. Doutora Massoche, boa tarde. Quais são os números a nível do país? A campanha foi aberta para o país e cada uma das províncias tem a sua responsabilidade. Luanda, de modo particular, traz-nos uma grande preocupação por ser das províncias que têm mais casos de suicídio. E há toda uma necessidade urgente de se tomarem ações, daí o lema este ano: precisamos mudar a narrativa sobre o suicídio, o que significa que precisamos de falar cada vez mais e criar estratégias que possam ser funcionais e assertivas para aquilo que é a redução dos números de suicídio e também a redução de doenças mentais. Olhando para os números propriamente do suicídio, nos últimos 4 anos, e são dados que nos são reportados pelo Departamento de Medicina Legal, a Direção Nacional de Medicina Legal do SIC, só nos últimos 4 anos nós tivemos cerca de 3 mil casos com mortes por suicídio. Quais são as estratégias, doutora, diante de tantos casos? Existem várias estratégias que desde 2015, a nível da Direção Nacional, nós já vimos fazendo, porque foi praticamente nesta altura que nós começamos a trabalhar de forma mais ativa e massiva. Nós temos um projeto que é a Roda de Conversa Andante, que passa por escolas, passa pelos municípios, pelos mercados, passa por empresas e estamos abertos a ir onde de facto as pessoas solicitarem, e tem sido cada vez mais abraçado também por organismos da sociedade civil, voluntários. Este ano nós estamos oficialmente a abrir a campanha hoje para o país e Luanda não tem sido diferente, mas já se começou desde o início de setembro, daí o Setembro Amarelo. Outra das estratégias também foram a elaboração de documentos reguladores, orientadores. Nós temos, este ano foi lançado o Guia de Saúde Mental em Ambiente Escolar, que traz também esta temática da atenção e o cuidado que os professores particularmente devem ter para aquilo que são os sinais de uma criança que pode ter um comportamento suicida ou de automutilação. Existe também em carteira a elaboração de um plano estratégico de prevenção à automutilação e ao suicídio. E aqui estamos a olhar para a necessidade de nós termos as questões de saúde mental nas agendas dos nossos governantes, dos nossos gestores, dos nossos políticos, e desta forma podermos também aumentar os recursos e a acessibilidade e disponibilidade dos serviços e também daquilo que são as necessidades para se fazer um trabalho de saúde mental. Doutora, obrigada, doutora Massoche Vigário, é coordenadora nacional do Programa de Saúde Mental. Dando conta aqui que a província de Luanda é a que mais preocupa relativamente ao suicídio. Nós, nos próximos serviços de informação da Rede Girassol, traremos outras incidências à volta desta primeira conferência provincial, onde também o governador da província de Luanda, Manuel Homem, afirmou que está a se ver também a questão do hospital psiquiátrico. Equipa Rede Girassol com Susana Ângelo Armando. Boa tarde. Boa tarde, Susana Ângelo. É com certeza um assunto em destaque hoje que nós vamos continuar a acompanhar as discussões à volta deste dia. Discutir as oportunidades e desafios relacionados ao mercado de carbono no contexto angolano, bem como as estratégias regionais para mitigar os impactos das mudanças climáticas, estão a ser discutidas num workshop intitulado Clima e Carbono, perspectiva para o futuro do mercado de carbono em Angola, e envolve a participação de diversos países africanos. O repórter Francisco Soares tem mais dados. Soares, boa tarde, é consigo.
Boa tarde, Celestina Zola e toda a nossa audiência. Pois bem, o objetivo deste evento tem a ver com a iniciativa a buscar e promover a cooperação entre as nações africanas, no que tem a ver com o mercado do carbono, e esta iniciativa visa desenvolver este setor a nível do nosso continente e particularmente no nosso país. Temos aqui Emanuel Bernardo, presidente da Associação Angolana de Mercado e Carbono. Boa tarde, em direto para a TV Girassol. Sabemos que o nosso país tem muitos desafios neste setor e, olhando para uma das nossas maiores preocupações quanto à desflorestação e também à exploração ilegal de madeira, como é que nós podemos olhar para esta situação e a ponto de resolvê-la? Bem, penso que uma das grandes soluções é o mercado de carbono, não é? Portanto, há de facto vários desafios. Penso que mais do que desafios há aqui uma grande oportunidade. Precisamos ter uma agenda, um compromisso político, uma decisão de se criar e implementar o mercado de carbono em Angola e mobilizar iniciativas, mobilizar projetos para serem implementados. Portanto, as alterações climáticas hoje arrastam-nos quase a uma crise planetária. Angola tem compromissos como as outras nações. Penso que é fundamental nessa fase partirmos direto para a ação. Existe dentro do próprio escopo de registro da Associação Angolana do Mercado de Carbono já dois players importantes de grande peso que estão disponíveis a investir, portanto conseguimos mobilizá-los, já identificaram as áreas a investir, já foi mobilizado os respectivos financiamentos. Precisamos efetivamente da abertura das entidades governamentais para que se materialize esses investimentos. Portanto, o mercado de carbono pode efetivamente mitigar a questão da desertificação, pode mitigar a questão da desflorestação e conseguirmos, por via de um processo longo de capacitação, fazer entender que mais do que uma questão de sobrevivência temos que olhar para as gerações vindouras. Portanto, as questões climáticas, as questões hoje ambientais é uma questão de soberania, de segurança de Estado. Está na agenda primária das grandes nações. E recentemente vimos que o Conselho de Ministros aprovou o Sistema Elétrico Nacional, também a implementação de carros elétricos, assim a sua legalização no mercado angolano. Penso que também é uma mais-valia para o próprio mercado de carbono. Sim, a eletromobilidade de facto se inscreve dentro dos mais de 171 projetos que o mercado de carbono prevê, não é? Portanto, foi assertiva a estratégia, está de parabéns ao Ministério dos Transportes, pode efetivamente estar na liderança. Mais do que isso, nós em 2025 Angola vai assumir a presidência da União Africana. Penso que a sustentabilidade ambiental pode efetivamente ser uma agenda para Angola com a criação de uma plataforma africana do mercado de carbono. Portanto, o mercado de carbono exerce um papel importante para mobilizar financiamentos, para impactar socialmente e mais, não é, atingirmos as metas climáticas globais. É fundamental darmos passos, é maior ação, e aqui esse workshop vem para despertar fundamentalmente o setor privado, portanto, estimulando a olhar o mercado de carbono como sendo uma grande alavanca para a diversificação da economia, a diversificação das exportações e aumentar a cooperação internacional. Temos na mesa uma grande oportunidade, precisamos caminhar em conjunto, precisamos efetivamente aprender. Aqui precisamos dialogar, governo, setor privado, sociedade civil, no sentido de se encontrar um caminho que seja favorável para Angola, seja favorável para as famílias, né, para implementar então o mercado de carbono. Muito obrigado. Aqui as palavras de Emanuel Bernardo, presidente da Associação Angolana de Mercado e Carbono, aqui neste workshop que visa potencializar todos que participam aqui neste local e promover a cooperação entre as Nações Unidas e no desenvolvimento das soluções sustentáveis quando se fala de carbono. Portanto, este é o essencial que podemos avançar a esta hora. Boa tarde. Boa tarde, Francisco Soares. Arrancou nesta segunda-feira o período de formação de agentes recenseadores para o Censo Geral da População, que tem início no dia 19 de setembro. A formação decorre em todas as cidades e municípios do país, principalmente em instituições do ensino superior. Esta formação, que teve início em todo o território nacional,
nos diferentes municípios conta com a participação de mais de 79.423 agentes. Estes agentes estão distribuídos em mais de 1.986 salas de aulas. A formação que começou hoje, que terá uma duração de 10 dias, visa essencialmente ministrar elementos importantes que poderão contribuir positivamente no processo da assimilação do Censo Geral da População e Habitação aos recenseadores. No entanto, as matérias a serem ministradas, passamos a citar os procedimentos de recolha de dados, o uso do sistema de recolha de informação, protocolos de segurança e privacidade, habilidades de comunicação a fim de dotar os recenseadores com técnicas de persuasão eficiente no ato das entrevistas. Todos esses itens a serem ministrados ao longo dos 10 dias visam capacitar da melhor forma os recenseadores que poderão estar no campo a partir de 19 de setembro às 0 horas. Ouvíamos o porta-voz do Censo Geral da População 2024, Hernán Luiz, nesta segunda-feira, durante a conferência de imprensa. E a formação é direcionada a 79.423 agentes. A informação foi avançada nesta segunda-feira. O aguardado Censo Geral da População e Habitação 2024 está a gerar grande expectativa entre os cidadãos. Se soubermos mais ou menos quantos somos, então haverá a possibilidade de aplicar bem as políticas. Nesse caso, a saúde, a educação, a alimentação serão bem aplicadas porque sabemos quantos somos. Perguntassem como é que nós vivemos, como é que nós estamos lá em casa, como é que nós vivemos, a nossa saúde, a nossa vivência. E somos quantos nossos nomes? Na verdade, até não sei como é que vai ser, porque se eu lembro, no censo passado, quando foi feito, nós estávamos em casa, agora as aulas continuam, não pararam, então não sei, nem tenho certeza se vão me encontrar em casa, porque eu estou sempre, eu não vivo aqui, vivo no Sequel, então estou sempre a descer, subir, às vezes nem durmo em casa, então não sei como é que será feito. Até nem sei se devo deixar o meu bilhete de identidade, porque na última vez eu creio que pediram esta informação. Estas expectativas foram registadas especialmente na província de Luanda, onde surgem algumas inquietações sobre as possíveis ações do Estado após a recontagem populacional. Nós temos consciência e a minha família toda já está sensibilizada para o efeito. Eu gostava de passar o apelo para que todos nós fôssemos sensíveis quando os brigadistas chegarem e colaborarmos com eles, em todas as perguntas que eles nos fizerem. O Instituto Nacional de Estatística garantiu que todos os preparativos estão concluídos para o início do processo, incluindo a formação de recenseadores que teve início nesta segunda-feira em todo o país. Por outro lado, assegurou que o censo não irá interferir nas aulas do ensino geral. Em relação a este aspecto, nós temos a garantia de que estes professores não criarão sobressaltos em relação ao processo do ano letivo e, portanto, há essa cobertura e, naturalmente, que as aulas decorrerão sem sobressaltos. Durante a fase de recolha de dados, os professores serão dispensados para que as aulas sigam o seu curso normal. No total, 70.000 agentes estarão mobilizados em todo o país. Uma das inovações do Censo 2024 é que o processo será totalmente digital, com o uso de meios tecnológicos para a recolha dos dados. E não perca ainda neste jornal tudo sobre o frente a frente entre Kamala Harris e Donald Trump
na corrida às presidenciais da Casa Branca. O intervalo é curto, nós voltamos a seguir. Bem-vindo de volta às notícias. E começamos com desporto. Os Palancas Negras cimentaram a liderança do Grupo F de apuramento ao CAN de Marrocos, depois de vencerem o Sudão por 2-1 no estádio 11 de novembro. Não jogam só por vocês, é por Angola. Como disse o culturista de Lero King, é por Angola. Por esta razão mesmo é que não foram apenas os jogadores, mas sim mais de 42 mil espectadores que saíram de suas casas para vibrarem no 11 de novembro. E não é que o apoio resultou mesmo? Aos 50 minutos, Milson foi travado na área e o juiz do encontro não pensou duas vezes para assinalar o penalti. Mabululo foi chamado a cobrar e, sem cerimónia, mandou a bola de um lado e o keeper do Sudão do outro. Depois do tento, os Palancas Negras decidiram relaxar e, quando assustaram, já está. Era o golo de empate dos visitantes aos 54 minutos por intermédio de Mustafa Karchol. Mas, na verdade, sempre deu para Angola. Pedro Gonçalves pensou, repensou e decidiu mudar o xadrez, com as entradas de Maestro e Randy Inteca. Os dois atletas mudaram completamente o jogo da seleção de todos nós, que aos 81, Randy Inteca, com o seu pior pé, fez o seu primeiro golo com a camisola do conjunto nacional. A 1 foi o resultado final. A seleção nacional é a dona e senhora da tabela classificativa do Grupo F, rumo ao CAN de Marrocos com 6 pontos, seguido do Sudão com 3, Gana com apenas 1 e Níger também com 1 ponto. E após o jogo, os dois treinadores falaram sobre o resultado final. Pedro Gonçalves agradeceu o apoio dos adeptos angolanos. Faltam apenas 2 vitórias para a seleção nacional gritar bem alto: sim, estamos lá. Depois da vitória diante do Sudão, os Palancas Negras estão agora mais próximos da qualificação ao maior campeonato de futebol africano. Pedro Gonçalves dedicou a vitória ao povo angolano pelo apoio de sempre. No lançamento do grupo, do sorteio, transmiti logo que este é um grupo extremamente equilibrado. Qualquer seleção, disse na altura, tem condição para roubar pontos a qualquer outra. E acho que ao fim de 4 jogos feitos, 2 de cada equipa, se percebe que realmente é um grupo extremamente equilibrado, seleções com diferente tipo de abordagem, mas todas elas muito equilibradas. De maneira que estamos muito satisfeitos. Dou os parabéns, sobretudo, aos jogadores, à minha equipa técnica, à estrutura da Federação e, sobretudo, também a todos os angolanos que se sentem cada vez mais unidos. O treinador português ao serviço de Angola garantiu ainda que o objetivo passa por melhorar a cada dia. É óbvio que eu estou satisfeito, estou completamente focado. Temos objetivos para atingir. Como disse, ainda temos muito para desenvolver. Não estamos ainda no topo do futebol africano. Não estamos. Não tenham ilusões, porque não estamos. Nem desportivamente, nem logisticamente, nem operacionalmente. Portanto, é preciso ter noção do que é o topo do futebol africano e das condições que envolvem e a dimensão desportiva que envolve, mas estamos-nos a aproximar e todos nós sentimos isso. Portanto, fico satisfeito por isso, mas pés assentos no chão que ainda temos um longo caminho a trilhar. Já o técnico do Sudão, James Appiah, elogiou a postura dos seus jogadores, mas também respeitou a seleção nacional. In actual fact, as I said earlier, Angola has got a very good team. Logo de princípio dizia que Angola é uma boa seleção. Sabíamos das dificuldades que encontraríamos neste campo. Tudo fizemos para mudar as coisas.
mas não foi possível. Parabéns aos meus jogadores e vamos continuar a trabalhar para os próximos desafios. The next game, we make sure we play a very good game. Recordo que a Angola está neste momento na liderança do grupo F de apuramento ao CAN de Marrocos com 6 pontos e Sudão é o segundo com 3. E continuamos a falar da vitória da seleção de Angola diante do Sudão. O presidente da República, João Lourenço, felicitou a seleção nacional pelo grande momento após a vitória. Nesta segunda-feira, João Lourenço usou a sua página oficial da rede social X, antigo Twitter, às 22 horas, para deixar palavras de incentivo à seleção nacional. Parabéns, Palancas Negras, por mais uma vitória. A Angola agradece e acredita que, com um bom desempenho, chegaremos ao CAN de Marrocos, afirmou João Lourenço, presidente da República de Angola. E a vice-presidente, ou seja, vamos à atualidade internacional, a vice-presidente norte-americana e o democrata Kamala Harris e o seu rival republicano, o ex-presidente Donald Trump, defrontam-se hoje pela primeira vez num histórico debate presidencial que poderá definir a corrida à Casa Branca, sediado pela rede ABC News e com início agendado para as 21 horas dos Estados Unidos, 2 horas de Angola. O debate será regido pelas mesmas regras que foram ditadas para o histórico debate de junho entre Trump e o atual presidente e ex-candidato democrata Joe Biden, que acabou por desistir da corrida após um fraco desempenho neste confronto. Ao longo do debate, os candidatos ficarão atrás de púlpitos, não farão declarações de abertura e não poderão levar adereços ou notas pré-escritas para o palco durante o debate de 90 minutos, que contará com 2 intervalos comerciais. E para entendermos a dinâmica e importância deste debate para os resultados das eleições americanas, o Girassol Jornal teve em estúdio o economista Neil Breslin. Vamos acompanhar um trecho da sua intervenção sobre o assunto. O debate entre Kamala Harris e Donald Trump acontece hoje na Filadélfia. Milhares de pessoas pelo mundo estão na expectativa deste encontro entre os candidatos à Casa Branca. A diplomacia, a política e a economia do país podem ter novos rumos. Residente em Angola há mais de 20 anos, o economista Neil Breslin Jr. falou ao Girassol Jornal que estas eleições podem ser históricas, tanto em termos de participação como de representatividade, e já é cotada como a mais importante até hoje. Temos realmente uma eleição importantíssima, não só para o país, Estados Unidos, mas também para o mundo. Então, e como aconteceu tudo, entre 2 meses atrás, eram dois senhores brancos velhos a concorrer, e agora a dinâmica mudou extremamente com a decisão do presidente Biden sair da campanha. E agora temos uma senhora afro-americana, asiática também, muito mais jovem que o outro candidato. E agora, pois, o povo está mais inspirado agora que antes. O economista americano reconhece que, apesar dos esforços da administração Biden, uma mudança de cenário pode constituir atraso nas relações e compromissos assumidos com outras nações, incluindo Angola. Em termos de Angola, o maior e o melhor promotor de Angola, fora de Angola, é o atual presidente dos Estados Unidos. Este presidente Biden, principalmente com o apoio com o corredor Lobito e também outros empenhos em termos de energia solar, aqui em Angola, pois cada vez que ele estiver a viajar pelo mundo, seja a UNGA, seja G7, G20, até NATO, ele fala sobre Angola, fala sobre o corredor Lobito. Nesse sentido, obviamente, não ter Biden
vamos ter um pouco de diferença, porque foi realmente o maior promotor de uma parceria profunda fora de Angola, porque também temos que dar elogios para os políticos e os diplomatas nos dois lados do Atlântico. Mas tendo este presidente atual, o presidente Biden, a apoiar Angola tanto e a parceria estratégica entre ambos os países, obviamente vamos ver uma mudança. Mas ainda assim, dito assim, temos que dizer que, pois, o motivo de estabelecer esta parceria está baseado em interesses mútuos. O debate acontece nesta madrugada na ABC News, na Filadélfia. O tempo de uso da palavra será rigorosamente cronometrado. Não haverá notas nem presença de público. Apenas o microfone do candidato que fala estará aberto. A equipa da vice-presidente queria que os microfones permanecessem ligados durante todo o debate por acreditar que havia de prejudicar Trump, que é propenso a declarações intempestivas. Mas os republicanos preferiram manter o sistema adotado em junho por iniciativa da equipa de Biden. O facto de a equipa Trump lutar por uma regra desejada pelo ex-presidente mostra o quanto a campanha mudou com a entrada de Harris na disputa. O número de mortos continua a aumentar na Argélia e em Marrocos após inundações mortais causadas por chuvas torrenciais. Mais de 20 pessoas morreram e dezenas de outras estão desaparecidas em ambos os países depois que as enchentes inundaram aldeias na região normalmente árida. Em Marrocos, casas foram destruídas e infraestruturas, incluindo estradas, eletricidade, abastecimento de água e redes telefónicas, foram danificadas. As autoridades dizem que os 2 dias de tempestade no fim de semana, em alguns casos, viram chuvas excedendo a precipitação média anual. As chuvas torrenciais ocorreram em um momento em que o país luta contra a escassez de água causada por 6 anos consecutivos de seca. Foi uma situação semelhante na vizinha Argélia, com pontes e linhas de trem também danificadas. O governo enviou milhares de oficiais militares e de proteção civil para ajudar nos esforços de resposta a emergências e ajudar as pessoas presas em suas casas. Os esforços de resgate continuam em ambos os países. O Papa Francisco foi recebido no Timor-Leste com uma recepção calorosa na segunda-feira para uma estadia de 3 dias. A primeira visita oficial papal desde que o país conquistou a independência da Indonésia em 2002. Cerca de 97% da população se identifica como católica, tornando-se o país com a maior percentagem de católicos fora da cidade do Vaticano. As autoridades do Vaticano dizem que uma celebração de missa ao ar livre pode acontecer nesta terça-feira e incluir mais da metade de 1,3 milhão de cidadãos do país. A sua chegada a Dili, vinda da Papua Nova Guiné, marcou o início da terceira etapa da ambiciosa visita de 12 dias do pontífice de 87 anos a 4 países do Sudeste Asiático e da Oceania. Francisco foi recebido no aeroporto pelo presidente José Ramos Horta e pelo primeiro-ministro Xanana Gusmão, ambos respeitados heróis da independência. A visita de Francisco coincide com o 25º aniversário da referida revolução pela ONU que levou à independência. Desde então, o país, que é um dos mais pobres do mundo, tem lutado para reconstruir a sua infraestrutura e economia. Um relatório do Banco Mundial de 2014 estima que quase metade dos timorenses vive na pobreza. E assim chegamos à segunda pausa deste jornal. O intervalo é muito curto, nós voltamos a seguir. Estamos de volta às notícias. Hoje, notícia de terça-feira, 10 de setembro de 2024. Seja bem-vindo. Os melhores da publicidade e do marketing em Angola e Palopes vão ser distinguidos na 4ª edição do FestiPub, que vai decorrer entre os dias 23, 24 e 25. A edição 2024 do FestiPub congrega
4 novas categorias, com realce que para a categoria locutor, publicitário institucional do ano. O FestPub foi hoje apresentado em conferência de imprensa. O Alberto Capitão tem mais dados. Capitão, boa tarde. Ora, muito boa tarde, Celestina Zola. Terminou em instantes a apresentação da 4ª edição do FestPub, um evento que visa dignificar, reconhecer aqueles que anualmente trabalham para o engrandecimento da publicidade. De resto, um evento que não olha só para o que se faz em termos de publicidade e marketing em Angola, mas também noutros países da lusofonia aqui no continente africano. Nós vamos agora à conversa com António Páscoa, é um dos membros do FestPub. António Páscoa, estamos a falar da 4ª edição. Que novidades e expectativas é que vocês têm para esta 4ª edição do FestPub? Olá, obrigado a todos. Bom, vou ser muito rápido. O que acontece é que na edição anterior as expectativas subiram. Nós, na edição anterior, tivemos a assinatura de um protocolo com o Mintix e o festival deixou de ser apenas angolano, passou a ser aberto para os PALOP. Ao abrirmos para os PALOP, sentimos necessidade deste ano de criar um conselho consultivo esse que tem como missão tornar este festival mais credível, tornar este festival mais independente, mais transparente. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que como membros do Conselho Consultivo já temos profissionais de outras partes do globo. Vamos ter membros de Portugal, membros de Moçambique, de Cabo Verde e, claro, de Angola. E cabe a este Conselho Consultivo, vá lá, ser o júri do nosso júri, saber se estamos a fazer as coisas bem feitas e transparentes para credibilizar ainda mais o FestPub. As expectativas, o ano passado já tivemos muitas inscrições de Moçambique e de outros países. A expectativa é que este ano tenhamos mais ainda e que continuemos a inspirar os profissionais do setor e os estudantes que querem aprender mais para tornar o nosso mercado cada vez mais profissional e com as ambições que tem de mostrar o que está a fazer aqui ao nível do resto do mundo. Obrigado, António Páscoa, um dos membros da organização do FestPub, um evento que vai já na sua 4ª edição e deve decorrer entre os dias 23, 24 e 25 de outubro. Ora, acontece em parceria com o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. Por isso mesmo, vamos agora à conversa com o Diretor Nacional da Publicidade, José Matuta Coato. Aqui ao longo da conferência de imprensa, o diretor falou-se de várias questões e uma delas tem a ver com a qualidade da publicidade que estamos hoje a produzir e também a publicidade que muitas vezes vemos nos outdoors não traduzida e em alguns casos mesmo com muitos erros ortográficos. Como é que o Ministério tem estado a pôr cobre a esta situação? Bom, obrigado, bom dia a si, aos telespectadores da TV Girassol. Portanto, de facto, isso tem sido uma preocupação da parte do Ministério. Como eu dizia, que o Ministério tem uma estratégia alicerçada em 3 pilares e uma delas tem a ver com a promoção e desenvolvimento do mercado publicitário. O desenvolvimento do mercado publicitário passa por formação, passa por termos profissionais à altura, profissionais que possam de facto entender a linguagem, que possam contribuir para que possa haver uma comunicação comercial e não só, que possa de facto fazer chegar mensagens, quer dos produtos e serviços, aos destinatários. Muito obrigado. Matuta Coato, Diretor Nacional da Publicidade, a falar aqui no final desta conferência de imprensa que visou fundamentalmente apresentar a 4ª edição do FestPub. Sublinho, vai decorrer entre os dias 23, 24 e 25 de outubro e traz novidades como o Conselho de Direção e também mais 4 prémios, onde vai focar-se no reconhecimento daqueles que são das pessoas que se dedicam à locução de publicidade institucional e também comercial. Nós voltamos a olhar para este assunto claramente no Girassol Jornal. Boa tarde. Boa tarde, Alberto Capitão. Com certeza é um assunto para continuar a acompanhar. Agora vamos falar de Expocar. Luanda vai acolher a 2ª edição da Expocar 2024 de 11 a 15 deste mês. É um evento da indústria automotiva e conta com a parceria do INAPEM. Neste caso, está aqui comigo em estúdio
Alexandre Manuel, que é chefe do Departamento de Assistência e Consultoria do INAPEM. Bem-vindo. Bom dia, ou seja, boa tarde. Seja bem-vindo às notícias. Boa tarde, muito obrigado. Este evento que acontece de 11 a 15 deste mês, qual é o envolvimento do INAPEM nesta parceria? Desde logo gostaria de agradecer aqui o espaço da antena, dizer que o INAPEM, Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas, tem um papel fundamental naquilo que é o fomento do empreendedorismo nacional. Sim. E é nesta senda que o INAPEM envolve-se nessa equação para poder então fomentar este evento, uma vez que vamos ter empresas e startups a prestarem os seus serviços ali no evento. Então, o INAPEM entendeu ser uma oportunidade para poder, então, por um lado, apoiar o projeto na mobilização de startups e micro, pequenas e médias empresas e também prestar o nosso serviço. A esta altura, já podemos saber quantas empresas o INAPEM mobilizou para fazer parte desta exposição? Certo. Como sabem, o INAPEM tem uma base de dados de micro, pequenas e médias empresas e também tem um portal do ecossistema das startups. E é nessa senda que o INAPEM identificou startups e empresas do setor de mobilidade para poder então fazer parte desse evento. Nós temos cerca de 77 até o momento já mobilizadas para poder então prestigiar esse evento e poder então criar aquilo que é o network e também poderem se beneficiar dos serviços que o INAPEM vai apresentar, que passa essencialmente na formação e também no serviço do feito em Angola. Nós sabemos que vai se apresentar projetos do setor de tecnologia, de transporte e mobilidade, ou seja, nós temos startups que já desenvolvem soluções para esse segmento de transporte. Então, será uma grande oportunidade de nós podermos, então, potencializar essas startups e também valorizar aquilo que é feito em Angola. E é esse o motivo que o INAPEM traz o serviço feito em Angola e também o serviço de capacitação para poder, então, dar aqui maior qualidade naquilo que são os projetos que essas empresas vão apresentar. E temos muitas pequenas empresas e startups ligadas a este segmento da indústria automotiva? Neste momento, ainda, o setor ainda é um pouco embrionário, né? Temos poucas empresas, temos que admitir, mas já estamos a abrir um caminho e esse evento vai ser uma plataforma para apresentarmos aqui mais soluções ligadas a esse setor a nível nacional. Já agora, o que é preciso para poder fazer parte a este grupo que vai estar na exposição? No fundo, devem ir à página do Luanda Expocar, fazer a inscrição para poder, então, fazer parte. Alexandre Manuel, muito obrigada por esses esclarecimentos. Obrigado. E uma boa feira. Igualmente, obrigado. Okay. A vice-presidente da República, Esperança da Costa, recebe em audiência representantes do Conselho de Igrejas Cristãs em Angola, SICA, e do Conselho de Reavivamento de Angola, CIRA. A acompanhar estas audiências está a Manuela Costa. Manuela, já terminou ou o que é que podes avançar sobre estas audiências? Boa tarde. Boa tarde, Celestina. Já sim, terminou agora mesmo esta audiência que juntou aqui o presidente do SICA e também do CIRA. Do que sabemos, neste encontro foram apresentadas várias preocupações que passam pelo bem-estar e social das famílias angolanas, aqui com destaque aquelas famílias mais carenciadas em 3 províncias diferentes do país, como por exemplo em Benguela, onde está cada vez mais difícil o acesso à educação para estas comunidades mais carenciadas. Também falou-se, entre dos vários temas levantados, sobre o arranque do censo e o trabalho que tem sido feito para que nos próximos tempos as igrejas em Angola possam ter Bíblia Sagrada traduzida nas diferentes línguas nacionais do país. Isso sobretudo para aquelas regiões onde a predominância onde fala-se muito os outros idiomas, essas pessoas também possam ter o acesso à palavra de Deus através da Bíblia. Vamos ouvir agora as palavras do presidente, do secretário-geral do SICA, assim que está certo, Vladimir Agostinho. Vamos ouvir as palavras.
abordamos várias questões. Uma delas tem a ver com a área social, olhar para a avaliação participativa da pobreza, mas propriamente nas províncias de Benguela, província do Zaire e a província do Kwanza Sul, onde o SICA tem já, desde os anos passados, tendo realizado este trabalho, e nós gostaríamos de continuar a identificar os maiores problemas ligados à área da educação, da saúde, do saneamento básico, de formas a apresentarmos os relatórios de tempo em tempo para que o governo possa olhar e melhorar a situação destas populações. Não só essas 3 províncias que nós citamos, mas outras províncias do país, de formas a continuarmos a trabalhar, porque reconhecemos que, como parceiros do governo, nós precisamos trabalhar com a comunidade e ajudar o governo a identificar os problemas que a comunidade enfrenta. Também olhamos para a questão do censo populacional, que se avizinha já no dia 19 de setembro. A Igreja tem estado a mobilizar os fiéis para que todos possam aderir ao censo. Nós sabemos que o censo é bíblico, é Deus quem orienta o primeiro censo antes do povo de Israel sair da terra prometida. Depois do povo entrar na terra prometida, Deus orienta um outro censo. Nos tempos de Davi, antes do povo ir para a guerra, Deus orienta um censo populacional e, portanto, Jesus também nasce num período de censo. Por isso, a Igreja coloca-se na linha da frente para a mobilização dos fiéis, para que todos possam receber os recenseadores em sua casa e o censo ser então uma realidade. Desta forma, estaremos a facilitar, e o governo terá conhecimento de quantos angolanos e não só estrangeiros estão no nosso país, e adotar políticas próprias para então colmatar as situações que a população enfrenta. Uma outra preocupação que nós também apresentamos à Sua Excelência Vice-Presidente da República é com relação à educação especial. Nos referimos às crianças especiais que precisam ser incluídas porque, particularmente para alguns distúrbios como o autismo, no nosso país ainda tem sido, em termos das clínicas que têm estado a realizar estes trabalhos, os preços têm sido muito elevados e nós sugerimos que políticas pudessem ser adotadas para poder então olhar para as crianças que... Palavras de Vladimir Agostinho, secretário-geral do SICA, Conselho de Igrejas Cristãs em Angola, aqui fazendo a apresentação das principais preocupações que foram levantadas neste encontro com a Vice-Presidente da República, Esperança da Costa. Outras notas destas audiências que tiveram lugar aqui na Vice-Presidência da República levaremos nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. Boa tarde. Boa tarde, Manuela Costa, e assim também que marcamos um ponto final deste Hoje Notícias de terça-feira, 10 de setembro de 2024. É sempre um prazer trabalhar para si. Não perca a seguir Desporto na Rede com Júlio dos Santos. Boa tarde.